E agora nós vamos para a próxima apresentação, que é para falar sobre a perspectiva para a expansão da testagem, o ACTA Diagnostics e seu legado. Teremos como moderadora a Robin Moran. A Robin foi, durante muitos anos, reguladora no TGA Austrália e com grande experiência em diagnóstico. De lá, ela acabou participando em várias atividades, mas merece bastante destaque sua participação dentro da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, e atualmente ela tem uma consultoria e ela trabalha de forma muito frequente com a própria FIND e em vários outros projetos em termos de saúde mundial. Além de tudo, de grande experiência, é uma grande amiga e vai trazer um painel agora repleto de boas novidades com Renuka Gade, Sérgio Carmona e Rosana Pilling. Robin, the floor is yours. Thanks a lot for being with us. Robin, obrigado por estar conosco. Obrigada a todos. É bom estar aqui hoje. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Ótimo. Provavelmente todo mundo já se conhece, mas eu vou apresentá-los e também falar um pouco o que o ACT é. Então, o acesso às ferramentas de COVID-19 está acelerando uma colaboração global para aumentar a produção e o acesso para testes de COVID-19 para tratamentos e vacinas. Então, nós tivemos o encontro dos líderes do G20 em março e também a OMS, a Comissão Europeia e a Fundação Gates. A aceleração tem um grande trabalho, a questão de diagnóstico, terapêutica e o sistema de saúde conectado. Cruzando tudo isso, é levar o acesso e a alocação do pilar de acesso rápido ao diagnóstico. Ele é acompanhado pela FIND e outros parceiros. Como nós falamos, conforme vamos falando dos pilares de diagnóstico, vamos manter na nossa mente o impacto positivo da preparação com a pandemia, uma preparação a uma pandemia para as necessidades dos indivíduos e dos países. Então, eu queria apresentar o painel. Primeiro, nós temos a Renuka Gade, que ela trabalha bastante com a indústria e é VP para saúde global no Grupo Global de Diagnósticos. Por sua carreira, a Renuka trabalhou em várias parcerias e programas para avançar o acesso à saúde para diagnósticos em países de baixa e média renda, estabelecendo programas de acesso e parcerias privadas. Ela trabalhou em diretorias e está agora no Comitê Global de Ética. Muito bom ter você aqui no nosso painel, Renuka. Depois, nós temos um membro conhecido desse time, a Rosana Pilling, que é professora e diretora de investigação de diagnóstico na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e dirigente do Centro Internacional de Diagnóstico. Ela também é ela é coordenadora de pesquisas no programa especial da OMS de investigação e capacitação em doenças tropicais e também trabalhou no Comitê Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis. E, finalmente, um colega meu, que é o Dr. Sérgio Carmona, que é o médico-chefe na Aliança Global de Diagnósticos. Ele trabalhou mais de uma década no Saúde Nacional da África do Sul, onde ele se especializou em diagnóstico molecular, resistência a drogas de HIV e associações de infecções. Ele já se envolveu em comitês técnicos e iniciativas lideradas pela OMS, o CDC dos Estados Unidos, a colaboração da África do Sul e o Departamento de Saúde da África do Sul. Então, nós temos um elenco incrível hoje para liderar a discussão nas perspectivas e legados da ACTEM no
no conceito, no contexto de testes e expansão. Então, para começar, eu vou pedir para a Renuka apresentar para nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Robin. Eu quero garantir que vocês estão vendo meus slides. Sim, perfeito. Como você disse, é um mundo pequeno, todo mundo se conhece aqui. E eu queria começar dizendo, primeiro, obrigada ao Carlos pelo convite. E também gostaria de dizer que é um privilégio estar falando com a doutora Rosana Pilling e o Sérgio, duas pessoas que eu admiro muito pelas suas contribuições para a saúde global. Então, eu trouxe algumas perspectivas. Acho que essa apresentação vai ser mais um início para uma discussão robusta com vários panelistas aqui. Então, vou falar um pouco de background e tudo relacionado aos aspectos dos testes, focando um pouco no que aconteceu conforme a pandemia foi aumentando e crescendo. Vamos ver algumas aprendizagens, entender qual é o legado dos testes e do Action nos testes. Bom, nós sabemos que precisamos de muitas pessoas para fazer testes, e é muito estranho pensar que desde abril de 2020 nós tivemos 1,6 bilhões de testes para COVID que foram conduzidos. Muito obrigada. E isso foi graças ao esforço dos principais stakeholders, governos, parceiros, doadores, todos que ajudaram para isso acontecer. E a Chai é uma das, realmente, instituições que engajam com a Find e outros players do mercado dentro desse espaço. Então, a Chai também fez esses aspectos com outros doadores para entendermos o que for feito. Mas esse slide é autoexplicatório, você pode ver que o preço se tornou mais atrativo, novos testes foram criados, tipo molecular e antígeno. Entendemos como pegar esses projetos, passar num pacote regulatório da OMS e garantir que os testes têm alta qualidade, liderando também os pilares mundiais com SRA. Estamos falando ainda de Covid, ainda estamos falando como normalizar essa rotina e o que poderia ser a próxima ferramenta na nossa caixa de ferramentas. Se você pensar numa forma simples de falar isso, nós teríamos uma fase 1. Quando a pandemia começou, todos estavam buscando o que você pode fazer para testar com os sistemas PCR existentes, que já são prevalentes nas LMCIs, seria PCR ou PCR automatizado. E isso é observar como descentralizar esses testes, como levar ao ponto de cuidado e como você pode acelerar os resultados, que leva à criação de uma categoria de testes de antígeno em tempo recorde. E agora nós estamos falando de várias novidades em termos do o que vai vir agora e como você pode disponibilizar isso e colocar nas mãos dos usuários individuais através do autoteste. E tem muita discussão acontecendo nessa área. Um grande legado, nós podemos dizer que você pode observar uma cascata inteira de sistemas de saúde, e cada um desses testes que são feitos, testes rápidos e autotestes, tem um papel a desempenhar. E isso está acontecendo em tempo real atualmente com a pandemia de Covid. Novamente, o primeiro esforço de teste que nós vimos foi o PCR manual. Como nós podemos fazer isso? Como podemos falar com os fornecedores, os provedores de PCR automatizado e como eles poderiam alocar alguns suprimentos de países de baixa renda, que sempre foi um desafio, mas nós conseguimos fazer isso. Muitas pessoas vieram, entraram nessa discussão, estabelecendo a rede de diagnóstico e capacidade. E essa preparação teve que acontecer. Então, como você pode olhar
lugares de compra, como você pode alavancar suas próprias redes de laboratórios e como você pode olhar para fazer tudo isso enquanto você estava tentando fazer tratamentos com outras condições já existentes que essas fábricas tinham que suprir. Então, aqui nós temos que pensar como você não olha os testes nesses serviços. Várias plataformas de PCR durante a pandemia foram utilizadas, algumas mais proeminentes nos que tem mais no mundo desenvolvido, outras naqueles países com alta renda. E o que aconteceu foi que a Chai foi um dos principais players olhando nesse sentido. Como você olha a previsão de demanda, como você garante que nós estamos trabalhando com parceiros para garantir que nós temos alocação sendo feita e garantir que as empresas estão para ter esses testes e esses preços que podem ser utilizados para LM6. E aí nós podemos olhar a próxima fase. Tinha forma de ser feito, várias outras formas de fazer o teste, como teste de antígeno, que era o teste rápido. Tinha uma necessidade de olhar não só a preparação de mercado, mas também as evidências para dizer os testes funcionam realmente, onde eles podem ser utilizados, qual preço nós podemos trazer eles para o mercado. Esse foi o propósito de vários desses players principais, utilizando a mesma lente que eles usam para o PCR, mas observando os testes de antígeno, que são testes novos, que fizeram mais trabalho desde o início. Nesse espaço, várias intervenções de mercado foram feitas, colaborações fortes com a Chai, vários players globais, Global Fund. E, por último, tivemos vários acordos sendo feitos, negociações que foram feitas, empresas que participaram, como Lumira, SD, um progresso bem ativo e conseguimos anunciar as empresas para uma parceria global e disponibilizamos 120 milhões testes rápidos a baixo custo, menos de $5, de qualidade, e agora esse preço já desceu para uma margem de $2. Então, esse impacto começou para essa resposta. Então, nós conseguimos aplicar isso no mercado. Ao mesmo tempo, as organizações como BMGF tentou pegar tecnologias para fazer LMCIs, diagnósticos da Lumira, a viabilidade desse novo diagnóstico em vários países e parecido com isso e com mais lógica em outras empresas para olharmos qual é a necessidade, como conseguimos abrir um caminho nessa área. Então, não foi só observar os players existentes e o que eles tinham, mas também cultivar novas alianças também. Também tivemos muito reconhecimento e percepção de que podemos ter as tecnologias se você precisa trabalhar com países e com stakeholders que têm essa influência em países para observar qual estratégia ou quais guias, quais planos de implementação para escalar os testes. Isso é específico para a África, onde tinham essa iniciativa de pacto que foi estabelecida. E essas guias, em colaboração com o CDC da África, vários players, com a SLM, Chai, Find, OMS, que se juntaram para desenvolver isso. Alta disseminação desse material de treinamento que foi criado por webinars, treinamentos, muitos deles liderados pela ASLM, e todos os parceiros estavam colaborando com isso para criarmos esses guias. E nós vimos que em muitos países, os operadores
estavam, bom, utilizando o CDC da África e os guias do CDC da África, os testes e os materiais, na verdade, a busca feita pela plataforma PACT da África. Você pode ver que, por um lado, nós temos o reconhecimento do mercado e a preparação do mercado, adaptação e os guias que precisam se juntar. Se você olhar o próximo slide, o que nós estamos buscando é muito planejamento, impacto regulatório. A Rosana pode falar mais disso do que qualquer outra pessoa, observando compra, envio, treinamento de usuários, sistemas no país e gerenciamento de dados. Tudo isso precisa acontecer. Alguns estão acontecendo de forma mais imediata e natural, e alguns têm muito mais trabalho que pode ser feito ainda. No processo, a Chai também fez uma análise de gargalos que definiria quais seriam as principais lacunas por país para entendermos, então, onde está a maior necessidade, onde está a ação que precisa ser feita. Compartilhamos esse relatório amplamente, mas é mais para você poder se guiar e guiar as ações sociais para os locais corretos, para a ação correta. Muitas vezes pode ser aumentar a compra, a busca por materiais, fazer melhor planejamento nos países, ou a advocacia e falta de conhecimento imediato, ou o fato de que o país tem alguma aliança. Então, país por país, tem algumas recomendações. E agora nós temos um foco completo em entender como você leva o que é relevante para cada país para termos um progresso melhor. Então, esse é um outro ponto interessante de aprendizado. Esse slide fala tudo. A testagem, nós podemos comemorar que nós fizemos 1,6 bilhões de teste. Ainda acreditamos que há uma lacuna e há diferenças em países, em alguns grupos. Então, há bom progresso, mas o trabalho não está completamente feito. Há uma necessidade de investir na aplicação, como levar testes para o nível da comunidade e qual é a intervenção do mercado para que esses testes sejam mais próximos de serem pagos. E há discussões, porque ontem, eu acho que nós tivemos o CDC da África fez uma apresentação, um dos fóruns, em que você fala como a maioria dos países ainda não acompanharam as diretrizes da OMS para os dados de teste. E também a lacuna se torna maior quando você está entre duas pandemias, em que as intervenções de testes pararam porque você não viu o mesmo ritmo de taxas positivas. Mas um dos outros desafios e as coisas que nós estamos trabalhando, acompanhar isso ativamente, esses testes. Então, os países possam ter uma política, agora que você tem vacinação, você tem outras formas terapêuticas, como você cria políticas e sistemas para ver isso de forma mais justa e garantir que você tenha os testes antes de administrar o, o plano correto de saúde. E a outra coisa que nós estamos discutindo, como você mantém o teste de forma mais rotineira. Não responder a uma emergência, mas quando está normalizado, como você tem essa testagem de COVID, como outras doenças existentes, você não para a utilidade do equipamento, mas isso se torna o estágio regular, normal. A Find está fazendo um ótimo trabalho em ver quais são os outros aspectos que podem entrar em teste de rotina, não apenas do ponto de vista da COVID, mas também em outros casos. Nós vamos ouvir isso do Sérgio. E, finalmente, o autoteste, mesmo hoje,
grandes mercados de autoteste, está nos países desenvolvidos, e há uma necessidade de olhar como você leva a testagem para a comunidade, como você garante que as pessoas tenham a escolha de testar quando eles podem e colocar isso, se eles vão praticar o isolamento por eles mesmos. Novamente, há uma grande necessidade do autoteste para dizer como você vê nos principais grupos alvo, como você vê a testagem dos trabalhadores de saúde, as farmácias, como você vê a vários pontos, muito trabalho foi feito, mas deixar isso disponível e garantir que entre as ondas você ainda tenha a testagem, que isso ainda aconteça. Eu acho que novamente, há um bom trabalho aqui da Find em termos do que eles estão fazendo com o autoteste, os preços das empresas, mas a Chai está engajada em o país ficar pronto e garantir que essas iniciativas sejam uma prioridade, bem executada, bem implementada, para fazer uma grande diferença na pandemia. Novamente, para concluir, eu gostaria de dizer, é um processo contínuo de como você olha esses testes, como você liga isso ao cuidado, o teste e tratamento, seja um teste rápido ou um autoteste, em que você não tem necessariamente um sistema para conectar e coletar os dados ainda, mas como você olha para fazer essa conexão com a saúde, com o cuidado, para que você melhore a cobertura de teste e normalizar os testes. A Anita falou de forma elegante sobre sequenciamento e acompanhamento. É onde nós estamos olhando para colaborar com a Find em um cenário para ver quais são os desafios e entender a paisagem de sequenciamento hoje, ver os detalhes, os desafios nos níveis dos países e criar um plano para uma intervenção potencial. Talvez nos próximos meses vocês vão ouvir mais sobre esse projeto. Sim, claro, Carlos, nós temos os países da América Latina, não o Brasil ainda, porque nós ainda estamos vendo as propostas, mas há grandes oportunidades para esse engajamento. Então, vai ser representado pelos 3 continentes, América Latina, Ásia, África. E, finalmente, eu acho que um grande legado que nós vemos é a fabricação local. Muitas discussões boas sobre o comprometimento, o investimento, para garantir que estejam prontos para responder para agora e o futuro. Então, acho que para resumir, eu diria que esse trabalho junto com a Act Aid e o legado, o que nós deixamos é diferentes frontes para ver e engajar a comunidade global do que nós podemos fazer melhor, ver como você tira vantagem das tecnologias existentes, como você traz tecnologias novas, como você deixa o país preparado com relação às políticas e como você tem novas ferramentas para estar melhor preparado para a próxima pandemia, a questão do sequenciamento, dos autotestes, e encorajar e ver a fabricação, mesmo que a questão do preço não só porque seja mais barato, além da consideração econômica, estar preparado para utilizar. Então, há boas lições e legados que nós temos e que a ECTA tem e que nós vamos deixar. Então, muito obrigada pela oportunidade e de volta com você, Robin. Obrigada, Renuka, foi fantástico, eu tenho certeza que você estimulou muitos pensamentos em todos os pontos da mesa aqui. Então, Rosana, você pode ligar a sua câmera, por gentileza? Então, não sei se nós podemos ter todos os apresentadores na tela, não sei se é possível, eu acho que sim. Você consegue liberar os 3 na câmera? Por favor. Você também, né, Carlos? Are they said yeah?
I will be here as well. Don't Hi. worry. Rosana? Quem? Yes. Rosana? Hi, Rosana. Oi, Rosana. Hi. Olá. So, É bom ter você aqui. Eu posso passar para você? Eu só queria falar algumas coisas, porque há muitas coisas que eu quero falar do painel. Você pode me dizer o que você acha? Quais são as grandes mudanças da ACT-AID Diagnósticos? Há muitas coisas que podemos dizer, e a Renuka fez um ótimo trabalho apresentando tudo o que está acontecendo numa ordem cronológica para que pudéssemos entender como nós chegamos onde estamos hoje. Mas eu acredito que se nós ainda estivermos vendo os diferentes países, ainda há uma grande diferença em como a pandemia foi gerenciada em países de alta renda comparado com países de baixa renda ou países de renda média. Porque eu acredito como a ACT-AID tem sido bem sucedida em falar nas negociações com a indústria, porque a indústria fez um ótimo trabalho ao responder à pandemia com tantas inovações tecnológicas, com a capacidade de fabricação, aumentar escalas que nunca tinham feito antes. Mas, além de tudo isso, o ponto da questão aqui é que em países que nós ainda temos problemas que existiam antes, que é quando um novo produto de diagnóstico está sendo enviado para as autoridades de regulamentação nos países, muitos países ainda exigem de ter estudos de desempenho clínico que estejam feitos. Então, uma das primeiras empresas que veio com o teste de antígeno, a empresa me disse: 60 países querem fazer a duplicação de estudos de desempenho, apesar do teste ter o uso de emergência da OMS, do uso de emergência da FDA, eles tinham essas duas autorizações. E era uma situação de pandemia, mas essas coisas não mudaram. Então, apesar de tudo que a NACD fez, nós ainda temos esses problemas nos países. E depois das questões de aprovação regulatória, em alguns países em que eles aceitaram o desempenho que era baseado no uso, na autorização de uso de emergência, o segundo problema era que alguns países ainda esperam pela OMS para recomendar o uso de teste de antígeno para a população assintomática, porque a OMS veio com o guia para o uso de um teste, mas principalmente para indivíduos sintomáticos, em países que o PCR talvez não estivesse disponível ou fosse muito lento. E até hoje a OMS ainda não tem o guia para o uso do teste de antígeno para a população assintomática. O que é uma pena, porque como uma ferramenta de saúde pública, o teste de antígeno pode fornecer a confiança às pessoas que eles vão conseguir ir para as escolas, ou ir para o trabalho, ou outras reuniões, e estar em um ambiente seguro. Então, eu acho que esse teste de antígeno tem um bom valor para prever um resultado negativo, certo? Mas, apesar disso, muitos países estão esperando pela OMS para fazer esse guia antes de desenvolver os próprios guias. E, por último, e também em alguns países, mesmo quando eles têm que testar, há falhas nos sistemas. Falha de distribuir,
de treinar pessoas ou ainda ter o teste para os usuários. Então, eu acho que nós precisamos fazer um pouco mais. Eu acho que ir um pouco além para tentar ajudar os países. Então, na próxima pandemia, como os sistemas ou numa fase durante a pandemia, nós precisamos de mais esforços em como os sistemas tratam as coisas e as práticas regulatórias e políticas. Muito obrigada. Você e eu temos a mesma discussão já em torno de 15 anos. Por que que nós temos ter essa avaliação de desempenho? Não faz sentido, certo? É inacreditável. E rapidamente eu vou te fazer uma pergunta com relação à falta de políticas, principalmente da OMS, porque muitos países não prosseguem sem isso. Há algumas discussões que há falta de evidência, talvez alguma das coisas das diretrizes, das políticas, mas eu me pergunto se em uma situação de emergência a OMS considerar um nível menor de evidência, que a omissão pode ser pior. Sim, exatamente. E, finalmente, nos sistemas de saúde, eu acho que todos nós estamos esperando pela próxima onda e tudo que nós vamos passar, porque tudo parou. Os laboratórios, as instalações pararam em relação dos testes de Covid. Então, são ótimos pontos. Então, agora eu vou passar para o Sérgio. Oi, Sérgio. Você quer passar a nossa visão rápida nessa questão dos testes? E também, se você puder... Bom, eu vou chegar aos outros pontos. Pode falar, então. Tudo bem, minha visão, então. Claro que, Renuka, mesmo antes do CHAIS, antes dele estar na área, para aqueles que não sabem, e Rosana, você foi parte da criação desse processo, FIND é a Fundação para Inovação e Novo Diagnóstico. Nós somos baseados em Genebra, aqui na Suíça, e uma colaboração com a OMS focando no diagnóstico. Nosso histórico começou com tuberculose, passando para hepatite C. E através da tuberculose, nós começamos o trabalho com sequenciamento de genes, então nós crescemos com bastante foco em uma ou duas doenças e agora estamos já com aquelas que respondem às necessidades diagnósticas da pandemia. E para trazer, Renuka, um nível mais alto do que nós estávamos dizendo, como a Rosana disse, no sistema de saúde, é que rapidamente nós focamos como se fosse uma coalizão bem solta com parceiros e pessoas como você, Rosana e outros que estavam nesse processo com talvez 4 pilares em mente. Um que era observar as vacinas, que nós sabíamos que um dia essa seria a única ferramenta que nós teríamos para conter a pandemia. Número 2, o diagnóstico provavelmente seria a primeira ferramenta que nós teríamos para identificar e conter a pandemia. 3, os tratamentos. E estamos chegando lá agora. E o quarto, que seria um pilar muito interessante, vamos dizer que esse é o alicerce, então o fortalecimento dos sistemas de saúde. E junto com o Global Fund, nós conseguimos liderar o pilar de diagnósticos. E com isso, com o CHAI e outros parceiros, a OMS também foi chave em termos de sucessos iniciais, quando a demanda para o diagnóstico, se você lembrar, 2 anos atrás, era extremamente alta. Então, virando um pouco para os países de alta renda, a disponibilidade de matérias-primas se tornou muito complicada. Então, nós vínhamos falando há anos sobre a descentralização da capacidade de fornecimento. No setor privado, você sabe os desafios disso. Então, em setembro, antes da pandemia, nós estávamos falando como a África poderia ter isso, e todos nós fomos pegos de surpresa em janeiro.
Estávamos totalmente despreparados. Em termos de sucesso, essa coalizão trabalhou pelo menos nesse pilar. Nós tínhamos Unicef, Global Fund e as agências que podiam fazer essa busca junto com a OMS. O diagnóstico, o objetivo era conseguir distribuir de forma igualmente para os estados membros que não tinham esse poder de compra, para que eles tivessem acesso ao diagnóstico. E rapidamente isso se tornou uma prioridade alta na nossa agenda, que o teste molecular não seria para todos. Precisávamos de infraestrutura para atuar com um número grande de infecções e quebrar essa cadeia que precisaria de resultados rápidos e com baixo custo, que vocês já sabem. Mas tudo isso em um tempo muito curto, em tempo recorde. E até em 100 dias nós estávamos praticamente lá. Então, o problema foi escalar e criar volume. E precisamos de muitos ajustes na nossa cadeia de suprimento. Em termos de legado de vacina, diagnóstico, tratamento e fortalecimento do saúde, o diagnóstico foi muito bem, poderíamos ter ido melhor, é claro. Poderíamos ter escalado o diagnóstico e o acesso equitável melhor, mas esse não foi o primeiro objetivo. Agora nós queremos levar isso para os países. Então, disponibilizar e trazer acesso transparente ao diagnóstico. Eu acho que a liderança política em algumas regiões foi muito bem sucedida, acertaram isso, mas não quero chegar na política de quem acreditava no Covid ou não. Isso me lembra dos dias do HIV. Então, acho que uma amnésia de curto prazo, digamos, que esse não foi um ambiente de teste e uma aceitação de que o vírus existia e que poderia causar síndromes sérias e morte facilmente. E nunca eu vi o diagnóstico se transformar tão misturado com políticas e políticos. E talvez seja bom, porque agora nós vimos na Casa Branca e nós sabemos que isso é valioso. Então, em termos de legado, construindo em cima da literatura de diagnóstico que nós temos, que os sistemas ainda têm muito para evoluir, mas a infraestrutura tem sido aplicada ali. Vocês sabem como os produtos verticais funcionam para HIV, que eram muito protetores, e falamos sempre de sinergia. Hoje precisamos de outro vírus e outra pandemia para entendermos que nós podemos usar essas plataformas de fato para outras doenças que não são tuberculose e HIV. Eu gostaria de ver esse legado agora beneficiando outras doenças, outras variantes na América do Sul, na Ásia e na África também. Nós não contivemos tuberculose, HIV, e na saúde das mulheres, por exemplo, nós temos o HPV molecular, que não tem, precisa de muita advocacia ainda para irmos atrás dessas oportunidades. Então, isso é uma oportunidade para garantir que o que nós aprendemos dos genomas, o que é necessário para produzir e adicionar escala nesse processo rapidamente. Introduzir isso como um autoteste que nós fizemos em HIV, como fizemos na hepatite C, aprendermos com isso. Porém, integrar tudo isso num sistema de saúde é muito importante. É crítico trazer novas ferramentas e nós sabemos que muitas vezes isso pode não funcionar, pode ser disruptivo e o funcionário da saúde que está lá no campo de batalha não se beneficia com isso. E a última coisa que eu diria é a digitalização de diagnósticos, que tem sido bem sucedida em várias áreas. Vai trazer diagnósticos para o processo de decisão, tomada de decisão, para que seja mais rápido. E o importante é proteger nossa informação pessoal e o benefício que isso pode ter de forma segura para as autoridades de saúde pública observarem quando foi o último teste de COVID, foi positivo, foi o que nós fizemos com poliomielite, por exemplo. Nós iniciamos isso e espero que esse legado seja levado adiante. Agora, mais do que nunca, eu vejo a integração com vigilância e diagnóstico de rotina, por exemplo, com COVID, está começando a acontecer e beneficiar mutuamente um ao outro.
Vou deixar aí, o resto seria mais detalhes, Robin, dos investimentos em inovação, transferência de tecnologia que nós estamos testando com o Brasil, Senegal e África do Sul. É um trabalho difícil, não é a solução completa, mas espero que o Brasil lidere até que, em duas coisas: transferência de tecnologia em um mercado saudável e outros colegas da Anvisa aqui garantirem como o nosso caminho regulatório pode ser um facilitador e também pode ajudar a atender o diagnóstico de qualidade. Muito obrigado, Carlos. Perfeito, Sérgio, perfeito. I think, and Robin, if you allow me just to make some comments. Se eu puder fazer alguns comentários, Robin, foi um ótimo painel. É uma pena que tem tempo para acabar, porque nós gostaríamos de continuar falando. Nós temos tantas coisas para compartilhar e para discutir aqui, mas o que eu acho que é muito importante é que nós finalmente percebemos, e também a população percebeu o valor do diagnóstico. É muito claro para todos a importância de ter acesso ao diagnóstico correto e cedo, e uma ferramenta que seja acessível também para termos a terapia correta e passar para outro nível. Esse é um ponto. Com o autoteste, eu acredito que nós também conseguimos quebrar um grande paradigma, que é o da doença. Então, nós conseguimos empoderar e preparar as populações a buscarem intervenções e buscarem o autocuidado. Então, é um grande desafio, de fato. O autoteste da COVID, para que ele seja permitido, no caso do Brasil, promoveu uma discussão muito importante, que provavelmente vai levar à discussão de outras possibilidades, como você mencionou, Sérgio. Eu sei que a FIND fez um ótimo trabalho junto com a OMS em relação ao autoteste da hepatite C. É um outro ponto muito importante para nós. Nós temos mais de 500, mais de 600 pessoas potenciais que têm hepatite C, porque é uma doença silenciosa, eles podem não saber. Então, como podemos buscar essas pessoas? É uma ótima pergunta. Através dos autotestes, isso aumenta a nossa possibilidade. Mas, de qualquer forma, eu também gostaria de mencionar, você falou da Anvisa. Seria possível no Brasil, não somente através da Anvisa, mas através da Sociedade Nacional de Patologia, a Sociedade de Análises Clínicas e tantas outros membros da sociedade civil para trazerem soluções com o mesmo esforço para que nós pudéssemos promover acesso a melhor qualidade e o teste mais eficaz para dar várias indicações de formas potenciais de seguir. E a Anvisa teve coragem o suficiente para usar ferramentas de Reliance, porque a Reliance, hoje em dia, no Brasil, é uma ferramenta muito importante. Eu sei que muitos outros países estão seguindo essa mesma linha, porque essa é uma boa forma para você não reinventar a roda. Nós não temos tempo para isso numa situação de pandemia, então nós precisamos usar o que já foi testado, o que já funciona e de quem nós confiamos. Então, essa confiabilidade entre reguladores é muito importante. E as entidades da sociedade civil podem ter um papel importante apoiando essa decisão com mecanismos como nós fizemos no Brasil, com um produto para avaliação dos testes de COVID, junto com 13 laboratórios públicos e privados, organizados pelas sociedades médicas que eu mencionei. Então, para resumir, esses são alguns dos exemplos que eu espero que nós lembremos no futuro. Uma saúde é a situação clara agora. Saúde ambiental e animal vai afetar a saúde humana. Isso está mais claro do que nunca. Então, nós precisamos estar preparados para as próximas situações. De volta para você, Robin. Muito obrigada, Carlos. Interessante você falando do autoteste e talvez o potencial agora de fazer esse pulo para outras doenças. Então, nós provamos que isso é bem generalizável, digamos assim. A pandemia toda mostrou isso. Então, você precisa ver
Um deles significa que isso está generalizado para levarmos o próximo passo adiante. Isso é muito importante. Eu quero falar uma coisa que o Sérgio disse, e eu acho que todos já mencionaram, na verdade. Nem, nossas mães, pais, primos, eles nem sabiam o que que era um teste de PCR, e o mundo todo fala sobre isso agora. Então, esse conhecimento de diagnóstico melhorou muito, as pessoas conhecem os diagnósticos. Nós estamos nesse momento que eu acredito que nós ainda estamos nesse momento que nós podemos fazer muitas coisas certas, mas se as coisas não forem feitas corretamente, nós podemos causar muitos danos, né? Gastar dinheiro em relação aos diagnósticos. Então, acredito que uma coisa que nós mencionamos política, mas é importante tirar a política da equação, porque os políticos que têm o poder de decidir o que acontece no país. E acho que um papel muito importante que nós temos nessa situação é ajudar, fazer os políticos entenderem os casos de uso dos diagnósticos, o caso de uso do diagnóstico. Então, você não pode jogar qualquer ferramenta em qualquer situação. Então, alguém gostaria de falar um pouco sobre esse tema, talvez para o futuro? Bom, nos Ministérios da Saúde, esse conhecimento que você precisa de ferramentas adaptadas à necessidade. Alguém gostaria de falar sobre o papel de aceleradores nesse caso, onde nós vemos essas análises gerais? Rosana, você também fez parte disso, mas eu acho que não somente a política, mas os diagnósticos também são vistos como parte da economia global, todo o nosso ambiente. E inicialmente o ACTA estava sendo criticado por isso. Eu lembro que o Banco Mundial entrou algumas vezes. Então, em termos de sucesso, nós estávamos fazendo parte de um ambiente mais amplo. A maioria de nós vem do setor de saúde diretamente, tem treinamento como médicos e etc. E acredito que alguns dos sucessos vêm de olhar outras áreas. Então, como o teste pode ser feito em escolas, por exemplo, para garantir que os caminhoneiros pudessem continuar trazendo, passando por barreiras e por fronteiras também na África subsaariana. Então, não somente a política, mas também outros setores da nossa economia, que nós temos esse interesse não somente em viagens, mas também, com certeza, tinha um maior entendimento de que essas ferramentas também podem ser facilitadores em abrir a economia, abrir escolas e etc. Eu acho que o Reino Unido, e você pode ver o teste rápido em outros locais também. Então, há alguns ganhos. Eu sei que tiveram programas no passado em muitos países que tiveram algumas interações com educação. Eu não sei, Rosana, se você quer falar um pouco sobre isso. Sim, Sérgio. Eu acho que os políticos estão agora entendendo que nós precisamos de um portfólio de diferentes testes para diferentes fases da pandemia e diferentes usos e diferentes comunidades. Então, me perguntaram como nós fazemos a transição do que nós fizemos na pandemia para pandemias futuras. E eu disse para muitas pessoas do governo, eu espero que em algum momento isso se torne verdade, é que eu gostaria que os países conseguissem pensar em investir em um sistema de diagnóstico que seja o ponto principal do cuidado com a saúde. Então, nós temos instrumentos sofisticados, temos laboratórios de referência, junto com o sequenciamento, em diferentes níveis no sistema de saúde, em hospitais, grandes e pequenos, e em comunidades. E em casa também, sendo possível fazer o autoteste.
Ao invés de um sistema de laboratórios no país, nós queremos ter um sistema de diagnóstico com conectividade, como o Sérgio disse, com a digitalização dos dados. Isso é realmente importante para tempo, alerta de possíveis pandemias. Esse sistema de diagnóstico pode se tornar o ponto principal do sistema de saúde, não apenas para doenças infecciosas, mas para doenças também não infecciosas, como diabetes, ataques cardíacos, etc. E ter isso como um investimento básico seria muito importante para melhorar o sistema de saúde e tornar mais eficiente. Então, os políticos estão felizes em ouvir que se você falar, você vai economizar dinheiro, mas invista primeiro e aí você vai ver as economias. O que algumas vezes é difícil de convencer, mas eu acho que é assim que nós devemos prosseguir. Renuka, sim, se eu puder adicionar os meus comentários. Como é uma questão política na saúde global em particular, temos a diplomacia, porque há várias negociações, consensos, então você se conecta com diferentes participantes e você atravessa fronteiras em situações de saúde. Então, eu acho que isso vai se tornar uma questão política, e é uma questão política, e meus comentários seria mobilizar esse progresso, mesmo que ele não esteja completo, e construir nele. Porque nós ganhamos esse momento diagnóstico, mas no início da pandemia, aqueles que estavam viajando, mesmo que fosse limitado, mesmo no aeroporto, as pessoas falavam, é o teste PCR ou o teste antígeno? E isso foi uma discussão. Qual teste era mais apropriado? Mas sempre vai haver políticas. O ministro da Saúde, da Finança, da Agricultura, o Carlos mencionou o da Saúde. Então, como você, de forma diplomática, constrói esse momento para que ele se mantenha além da Covid, para outras doenças? Mas você não pode esperar pela política, essa é a natureza dessa situação. Eu acho que é algo que eu sempre pensei a respeito e eu estou interessada em comentários. Nós sabemos do custo e qualidade, então nós vemos o impacto disso. Mas o que ninguém sabe é o custo da falta dessa qualidade. Pode ser da diagnóstico em si ou também sobre o do serviço diagnóstico. A RecDay tem algum papel nisso? Eu acho que é um impacto, porque a melhor forma de convencer os políticos é mostrar as economias que eles podem fazer ao ter um sistema de saúde forte e baseado em bons sistemas de diagnóstico. Algum comentário a respeito disso? Eu mencionaria, Robin, que o impacto financeiro do diagnóstico no sistema de saúde é mínimo. Nós achamos que é 2% do total, do PIB total. Então, não é nada, mas é um investimento muito importante, porque só tendo a terapia correta, você evita os retornos não necessários aos hospitais, laboratórios, ao sistema de saúde. Você vai de forma eficaz ao resultado final, em questão da solução, da cura, ou o que quer que seja. Sim, eu concordo. Você investe tão pouco numa ferramenta melhor de diagnóstico, no melhor em ambiente, a Rosana sempre diz, a tarefa correta para o paciente correto, no momento correto, no ambiente correto. Então, nós temos diferentes soluções para cada situação. Então, algumas vezes, pagar um pouco mais num teste rápido de cuidado significa uma enorme economia na política geral de gastos do sistema de saúde, porque você evita que essa pessoa sobrecarregue uma emergência ou tem uma ida desnecessária ao hospital ou mesmo o uso de antibióticos.
E aí nós temos a resistência a eles, o que é outro problema, mas está ligado ao uso errado das ferramentas de saúde. Isso é algo que eu vejo. E também, quando nós vemos as implicações de testes rotineiros e os sistemas, e também vai contar esse custo de não ter bons diagnósticos sendo feitos. Sim, mas a qualidade, Robin, sim. Mas não faz muito tempo, eu acho que o Brasil, Espanha e outros países comparam grandes quantidades de materiais que não tinham aprovação regulatória. Só para mencionar isso, o FDA falaram das necessidades de emergência e nós esquecemos o que acontece quando não há nenhuma regulamentação ou há poucas regulamentações. O FDA fala, olha, tudo bem, nós não estamos prontos para todas as necessidades, nós não sabemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, a Espanha comprou uma grande quantidade de RDTs de outros países para sorologia. Então, nós temos uma experiência que nos casos de uso não são definidos, ou qualidade ruim, ou um diagnóstico que não esteja correto. Nenhum político ou sistema de saúde gostaria de falar sobre isso, mas aconteceu. E todos nós ficamos cientes disso. E ver esse cenário com cuidado para saber o que estava acontecendo com relação à produção e o comprometimento para que esses produtos ficassem disponíveis nos países e regiões que estavam interessados, o que nem sempre era o caso. Então, eu só queria falar um último tópico, porque estamos quase no fim do tempo, mas acho que o legado disso tudo e também pensar numa nova intervenção e a IDL, a lista de diagnóstico essencial. Isso existe. Eu acho que nós vamos acabar o tempo, nós não vamos ter tempo suficiente. Eu acho que a importância da necessidade disso. Falar, você precisa desse diagnóstico básico. Alguém quer comentar sobre isso? Renuka? Sim, sim, coloca na conta da Renuka, ela que fale sobre isso agora. Meu Deus. Realmente não tem tempo, porque nós poderíamos falar sobre isso por muito tempo. Sérgio, nós temos que... essa agora vai ser a visão pessoal da Renuka. Então, ter uma IDL é importante. Caso contrário, as pessoas falam, você precisa dessa lista ou não? Eu acho que é uma pergunta difícil, porque quando você fala sobre diagnóstico e falando sobre o contexto, que ele é essencial pela primeira vez, então essa lista é muito necessária. O que eu teria cuidado é que não deve ser um documento que apenas fica ali juntando pó sem ser implementado. Então, como você avalia essa lista, ter uma especificidade de país, o que é relevante para o país, leve até os guias da OMS, mas que isso seja possível para o seu país. E mais importante, como você cria uma ação. Idealmente, não é um trabalho único, é algo constante, como qualquer um desses programas contínuos. Você tem que ver, revisar, ajustar para utilizar, seguir esses modelos. E porque há mudanças na tecnologia, então eu acho que essa lista é essencial e eu estou feliz que esteja acontecendo uma discussão que o diagnóstico é essencial. Essa é a minha visão pessoal. Obrigada. Robin, na medicina como médico, a lista essencial não é ótima, as pessoas nem discutem isso.
Mesmo como uma comunidade de médicos na África do Sul, eu ouvi que o mínimo nos países poucos, os hospitais estavam prontos. Então, do ponto de vista diagnóstico, não está lá. De forma prática, claro, deve ser ligado com isso. Se você tem esse livro da parte mínima que você precisa para praticar medicina de qualidade, a parte de trás dos capítulos também deveria ter o que você precisa para aquilo. Mas ele recebe financiamento. Nós conhecemos as drogas, os farmacêuticos podem solicitar e tem uma lista de preço. E não é a mesma coisa com um diagnóstico. Então, para mim, essa lista deve ser em termos de financiamento e como o sistema de saúde e políticas lidam com isso. Eu vou parar antes que eu tenha problemas. Sim, vou passar para a Rosana. Eu só queria comentar que quando eu estava na OMS, eu falei sobre essa lista de diagnóstico essencial. Eles falaram, não. Nós temos a medicina essencial, isso é tudo que nós precisamos. O diagnóstico é muito complicado. E finalmente, quando a OMS decidiu que era o momento da lista de diagnóstico essencial, no primeiro painel, é que no fim o problema é que eles escolheram por doença, o que não é a abordagem correta. Eu concordo com o que o Brasil fez em termos de tecnologia, em que você define o que uma pessoa precisa desde quando ela nasce até quando ela morre. E falar, olha, isso é que uma pessoa precisaria durante o seu período de vida. E nós temos que garantir que cada período da vida a pessoa tenha o diagnóstico correto. Eu acho que é melhor ter como uma ferramenta de saúde ao invés de uma ferramenta de doença. Eu acho que talvez dê uma perspectiva errada. Isso é muito interessante, então, pelo menos, você tem algo no papel agora. Nós temos um ponto de início. Esperamos que não leve mais 10 anos para ser uma ferramenta eficaz. Então, Carlos, você é o dono do show, então você gostaria de falar, por último, se algo relacionado a esse tópico? Sim, só para esclarecer para a nossa audiência brasileira, o IDL é a lista de diagnósticos que é publicado pela OMS e é fruto de uma discussão. Mas o ponto principal é o que o Brasil faz, por exemplo. Nós temos que promover essa discussão com a sociedade médica em duas áreas. O sistema de saúde pública, através do CONITEC, e também o setor privado, que é o ANS, que é a Agência de Saúde Suplementar. E essa é uma evidência muito robusta de que é um produto, uma tecnologia, um sistema que podem de fato ser incorporados ou não. Com isso, nós conseguimos ter vários produtos já incorporados, o que significa reembolsáveis no sistema privado ou dados de forma gratuita no sistema público, até como diagnósticos de campanhas. Então, para câncer, para outras situações, é uma visão mais ampla e mais holística e é sempre baseada em evidências. Quando a Anvisa aprova um produto, então dá o seu registro, isso pode ser usado de qualquer forma no sistema. Então, eu concordo com vocês. E então a EDL, a lista, é um ponto de início, mas não deveria ser somente isso. Então eu acho que esse é o ponto. Cada país deve ter a condição de discutir com os stakeholders envolvidos o que é realmente necessário e para conseguir promover não somente a incorporação de novas ferramentas de diagnóstico, mas também para discutir tecnologias que já estão obsoletas. Então aquelas que já não são mais utilizadas e que devem ser retiradas do sistema. Isso é muito importante também para manter a sustentabilidade desses processos. Com essas palavras, Robin, passo de volta a você para passarmos, então, para a próxima sessão. Por favor, se você quiser concluir para nós. E foi uma discussão fantástica. Obrigado a todos.
Sim, muito obrigada a todos. Eu adorei as opiniões de vocês, foi uma discussão vibrante. Eu acho que todos podemos dizer que uma das coisas principais foi que nós temos uma boa literatura de diagnóstico, temos que continuar seguindo esse momento. Obrigada pela discussão e adoraria continuar depois. Obrigada. Obrigado, Robin.